tarde, boa tarde. Eu vou deixar um macetinho para vocês aqui de um ponto bastante interessante para quem gosta principalmente de operar aí madrugada dentro, mas serve também para o decorrer do dia. Então, por exemplo, hoje dia 3/2, você abre o gráfico, você volta aqui e vai buscar o dia 2/2, 0 hora, ó. Aqui, exatamente 0 hora. Qual é o candle da 0 hora? É o candle da meia-noite. Esse candle aqui. Aí você vai pegar o fechamento desse candle. E você vai marcar uma linha no fechamento do candle da meia-noite. Você pode colocar aqui, eu sempre gosto de colocar uma cor bem diferente nela, para destacar e aumentar a espessura dela aqui no máximo. A gente saber que essa linha aqui diferenciada é a linha da meia-noite. Então o que acontece com a linha da meia-noite? O preço ele tende a buscar essa linha e a tentar vencer essa linha, tanto para venda quanto para compra. Então é um ponto muito interessante para fazer operação de retração, de reversão, por exemplo. E é muito legal fazer isso no gráfico de 5 minutos. Ó. E serve tanto para o mercado aberto que o mercado em OTC. Aqui nós temos esse candle da meia-noite. Veja que logo em seguida, o comprador ele pega nesse nível de preço aqui e ele vem buscar um pullback aqui, ó. Tocou na linha, olha que já deu uma entrada de pullback. E ele quer vencer essa região para trabalhar acima dela. Assim como o vendedor, ele vai tentar em algum momento vencer essa região para trabalhar abaixo dela, tá? Então você pode estar fazendo as suas operações com os seus padrões que você aprendeu no livro, todas as suas técnicas, mas sempre ter essa linha como referência no seu gráfico, porque quando o preço se aproximar dessa linha, você já pode ficar pronto. Aqui no caso, como ele está trabalhando acima da linha, a próxima vez que ele voltar nessa linha, você pode pegar uma entrada de compra para retração da mesma vela ou reversão da próxima vela. E se o preço respeitar essa linha e voltar para compra, com o padrão do livro, você já pode fazer uma entrada de compra. E se essa linha for rompida com o candle de força, por exemplo, você aguarda um pullback nessa linha, ou identifica o padrão do livro e faz a entrada de venda. Vamos ver se ele já chegou às 6 horas da manhã, o que aconteceu quando aproximou dessa linha. Aqui foi exatamente às 6h35, um candle de venda. Ele rompeu essa linha, o que eu falei. Eu pego um pullback aqui para venda, lá, certinho, ó, pullback para venda. Claro que enquanto isso você fez outras operações aqui, ó, padrão de livro, né? Padrão do livro, ó. Vários padrões aqui, ó, que você já vinha operando, mas chegou na linha, você já sabe o que fazer. Você sempre vai esperar uma entrada bacana aqui. O preço respeita demais a linha da meia-noite, tá? Ó, agora ele passou a trabalhar abaixo da linha da meia-noite. Aí ele volta a buscar essa linha, como eu falei, ele sempre busca. Ó, tocou na linha, deu entrada de venda, ó, deu uma retração. Depois ele rompe a linha, o comprador tenta tomar essa região acima da linha de novo. Aí ele não consegue, rompeu com força a venda, voltou pro back aqui, ó, da venda. Então você começa a identificar, peraí, o comprador tentou e não conseguiu, quem está dominando é o vendedor, que está dominando essa linha da meia-noite, tá? Aí quando vem e volta, você pega um pullback, aqui deu uma retração e inclusive uma reversão, conforme o tempo da vela, né? Nós estamos com um gráfico de 5 minutos, ok? Olha que legal, ele volta, dá outra retração. Toca e respeita. Aqui o comprador consegue de novo fechar acima da linha. E aqui ele não voltou para fazer pullback, ele já ganhou a linha e ficou aqui do padrão de livro, né, esperando aquele retorno. Um pouquinho abaixo, aqui também deu. Entra pelo padrão de livro aqui, usando o padrão acima da linha já se dá bem. E aí, o comprador agora, até esse momento, são exatamente 4h21, o preço
está trabalhando acima da linha da meia-noite. Então, quem está ganhando a linha da meia-noite nesse exato momento são os compradores, mas os vendedores estão tentando forçar o preço para baixo para voltar até a linha. O que acontece? Quando volta aqui na linha, a gente pode fazer operação de compra para uma retração ou para uma reversão, conforme o caso. Vou aproveitar enquanto o preço não chega na linha, vou passar uma forma de usar Fibonacci aqui que eu acredito que vocês nunca tenham visto. Você pega Fibonacci, tá vendo esse impulsionamento de compra aqui? A gente tem que pegar de baixo para cima, nesse caso. Só essa correção para a gente ter a linha percentual correta, tá? Pronto. Agora sim, nós vamos trazer esse ponto zero para fechamento aqui desse candle de venda, tá? Que deu início ao rompimento. Exatamente aqui. Pronto. Aí o que a gente consegue com isso? A gente consegue ter a projeção até onde o preço pode vir. Ó. O 61.8 é certo que ele vem, já veio, já pagou. Agora ele pode vir até o 100%. E olha onde ele está confluindo. Está confluindo aqui onde está, na mesma região que está marcada nossa linha da meia-noite. Mas olha quanta entrada ele dá aqui, ó. Bateu na primeira, ele já respeita dar uma compra. Olha quantas retrações que ele dá na primeira. No 38%, ele deu uma compra, retração. 50%, retração. O 61, ele rompeu e deu reversão. Mas ele respeita demais. E geralmente quando ele paga o 61, ele tende a dar uma entrada de compra, tá? Então o candle que bate no 61.8, nesse caso, nesse tipo de uso de Fibonacci que eu estou mostrando para vocês, você espera ele romper depois do 61, aqui no caso como ele rompe com venda, né? Ele está caindo, você faz uma compra, sempre um movimento contrário. Se fosse um movimento de compra, nós faríamos um movimento de venda depois do 61. Isso aqui ele paga sempre, tá? Agora a tendência dele é buscar a linha do meia-noite e o 100% aqui. Então, você pode dividir a entrada, se você vai entrar, por exemplo, aqui com R$10, você entra com R$5 na linha da meia-noite, com uma compra, e ele vindo até o 100%, você entra com mais R$5 no 100%. Divide a taxa aqui em duas. Porque ele está confluindo as duas aqui, ó, e são regiões que ele tende a respeitar. Olha como que toca e respeita de novo a linha do Fibonacci. Agora eu vou apagar Fibonacci, que não é o tema desse vídeo. Foi só um plus aí, um brinde extra para vocês. Agora aqui, o nosso objetivo é aguardar o preço chegar até a linha da meia-noite. Então, pessoal, como eu retornei agora, 17,50, e o preço ele está demorando... E o preço ele está demorando muito para buscar a nossa linha da meia-noite do dia 2, do dia 3, e também ele não chegou a tocar a nossa referência, que é a abertura desse candle de venda aqui, que eu tinha marcado. Eu vou deixar esses dois pontos marcados para a gente ver como o candle se comporta posteriormente. Eu volto aqui, vejo como ele se comportou, se deu algumas entradas aqui, como é que foi, e faço um stories para o Instagram e um short aqui para o YouTube, mostrando para vocês como é que foi, que o preço se comportou nessa região, assim que ele atingir aqui, tá? Mas voltando a falar aqui da linha da meia-noite, então a gente pega, por exemplo, vamos pegar um anterior aqui, foi dia 31, foi domingo, para dia 2, que foi ontem, na segunda. Eu já vim aqui, já marquei, ó, tá aqui acima nesse topo. Então, aqui a gente está no dia 2. A meia-noite está nesse candle aqui. Eu já tinha deixado ele marcado. O fechamento desse candle, 0 hora, meia-noite, do dia 2, né, do dia 1 para o dia 2. E daqui, nós vamos ver como o preço se comporta posteriormente. Olha,
o preço ele fica, comprador e vendedor, depois que dá meia-noite, eles ficam disputando essa região, e depois eles voltam aqui frequentemente para disputar essa região da meia-noite, ok? Então, o candle fechou abaixo aqui, ó, o comprador tentou vencer essa região ali da meia-noite, o vendedor veio, brigou com ele, e eles ficaram brigando aqui até que o comprador mostrou uma força, mas travou dentro ainda do candle de venda. E quando tenta passar e não consegue, volta novamente buscar a linha da meia-noite, né? E fica nessa novela. Quando o comprador vence aqui, novamente, a gente tem um padrão do livro, né, que a gente espera voltar mais ou menos 50% e comprar. Quem sabe, né, do livro sabe desse padrão. E os padrões funcionam muito bem nessa região, quando é de compra que o comprador venceu a região da meia-noite ou quando o vendedor venceu. Esse também é um outro padrão, mas esse aqui eu ensino na mentoria, tá? E um padrão de venda muito bacana. Aqui o vendedor, ele rompeu, como eu havia falado para vocês, quando ele rompe realmente essa linha, você pode pegar um pullback. Para venda deu um pullback aqui, uma retração. O comprador venceu com força, quando voltou, deu um pullback também, uma retração aqui. Vendedor venceu de novo, outro pullback, voltou, outra retração nessa linha e o preço ele respeita demais. E depois ele trabalha aqui, aí o vendedor realmente ganha a região, vem trabalhar mais abaixo. Quando se afasta, ela funciona como uma órbita, o preço fica orbitando, como um imã, né? O preço fica orbitando, sempre tentando buscar e vencer essa região dessa linha. Aí quando ele vem de novo buscar mais adiante, aqui já às 5h15 da manhã, deu uma reversão, quando o preço toca de novo, dá uma retração, e o preço toca de novo mais duas retrações, o comprador vence, dá um pullback, e temos mais retrações aqui, então olha como que o preço respeita, você tem várias entradas, aqui já às 8h15 da manhã. Olha como o preço respeita a linha da meia-noite. Então é um ponto muito legal, principalmente para quem tem que trabalhar durante o dia e não tem tempo para operar durante o dia. Então chega em casa, estuda à noite e tal, quando deu meia-noite, marca essa linha e tenta fazer algumas operações aí. Aí vai acordar, às vezes acorda mais cedo, lá para as 5 da manhã, antes de sair, tem tempo ali, meia horinha, uma horinha de fazer uma operação, dá uma olhada como é que o preço está, se está próximo ou não da linha da meia-noite, se estiver próximo já faz. Dá para fazer 1, 2, 3 operações, olha quantas operações deram nessa linha, né? Ok? Fica aqui o meu abraço, comenta aí, deixa um like para ajudar o canal, se inscreva no canal quem não é inscrito e até a próxima.